Nos tempos antigos, o reino de Judá foi levado cativo pela poderosa Babilônia. O rei Nabucodonosor, em sua busca por subjugar os povos conquistados, ordenou que jovens de linhagem nobre e habilidades excepcionais fossem trazidos ao palácio. Entre esses jovens estava Daniel, um homem que se destacou não apenas por sua inteligência, mas também por sua inabalável fé no Deus de Israel. Quando o domínio babilônico caiu e os persas assumiram o controle, Daniel continuou a prosperar. Ele servia sob o comando do rei Dário, que governava com vasto poder. Dário, impressionado com a sabedoria e integridade de Daniel, planejava colocá-lo sobre todo o reino. Essa posição de destaque despertou a inveja e a fúria de outros líderes persas. Daniel, no entanto, permanecia fiel aos seus princípios. Mesmo em uma terra estrangeira, ele se dedicava a Deus, orando 3 vezes ao dia, como havia aprendido desde a infância. Essa devoção, tão clara e visível, se tornaria o foco de um complô ardiloso, traçado por aqueles que não suportavam vê-lo prosperar. E assim, os alicerces de um conflito espiritual e político começaram a ser lançados. Os outros líderes e governadores do reino, movidos por inveja, começaram a conspirar contra Daniel. Eles sabiam que era impossível encontrar falhas em sua conduta administrativa ou em sua lealdade ao rei. Porém, perceberam que a devoção de Daniel ao seu Deus era a única área onde poderiam atacá-lo. Com astúcia, eles elaboraram um plano. Aproximaram-se do rei Dário, exaltando sua autoridade e sugerindo um decreto que proibisse, por 30 dias, qualquer petição a um deus ou homem que não fosse feita diretamente ao rei. Quem desobedecesse seria lançado na cova dos leões. A proposta agradou ao rei, que, sem perceber as intenções ocultas, assinou o decreto, tornando-o irrevogável, conforme a lei dos medos e dos persas. Quando Daniel soube do decreto, ele não se intimidou. Como de costume, foi até sua casa, abriu as janelas que davam para Jerusalém e orou, agradecendo e suplicando ao seu Deus. Seus inimigos, que esperavam por esse momento, o flagraram em oração e imediatamente o denunciaram ao rei. Dário, ao ouvir a acusação, ficou angustiado. Ele admirava Daniel e sabia que havia sido enganado. Durante todo o dia, tentou encontrar uma forma de salvá-lo, mas as leis de seu reino eram inflexíveis. Por fim, sem alternativas, ele ordenou que Daniel fosse levado à cova dos leões. Ao cair da noite, Daniel foi conduzido à cova dos leões. O ambiente era sombrio, e os rugidos dos leões ecoavam pelo lugar, enviando calafrios aos que estavam presentes. Antes que Daniel fosse lançado à cova, o rei Dário, com o semblante entristecido, pronunciou palavras de esperança em que o Deus a quem você serve continuamente o livre. A grande pedra foi colocada sobre a entrada da cova e selada com o selo real, impedindo qualquer intervenção. O rei retornou ao palácio, mas não conseguiu dormir naquela noite. Ele recusou alimentos, entretenimento e ficou em um estado de constante preocupação, desejando, no íntimo, que o Deus de Daniel o salvasse. Enquanto isso, na cova, algo extraordinário acontecia. Deus enviou seu anjo, que fechou a boca dos leões, tornando-os inofensivos. Daniel, com serenidade, confiava na proteção divina, ciente de que seu Deus era poderoso para livrá-lo. O silêncio dos leões era uma prova viva da intervenção divina, enquanto Daniel orava em gratidão e confiança. O contraste era evidente, de um lado, a angústia do rei no palácio, ou de outro, a paz de Daniel, mesmo em meio ao perigo. A noite parecia interminável para Dário, mas para Daniel, era uma demonstração do poder e da fidelidade de Deus. À primeira luz do amanhecer, o rei Dário, tomado por ansiedade e esperança, levantou-se apressadamente e foi até a cova dos leões. Sua voz trêmula ecoou enquanto chamava: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, foi capaz de livrá-lo dos leões? Houve um momento de silêncio que parecia eterno. Então, para o alívio do rei, a voz calma de Daniel respondeu: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal, pois fui considerado inocente diante dele, e tampouco cometi qualquer crime contra ti, ó rei. Com grande alegria e alívio, Dário ordenou que Daniel fosse retirado da cova.
Para a surpresa de todos, não havia sequer um arranhão em Daniel, evidenciando o cuidado sobrenatural de Deus. A multidão que havia se reunido em torno da cova ficou boquiaberta, testemunhando o milagre. Dário, ao ver o poder do Deus de Daniel, percebeu que havia sido enganado pelos conselheiros invejosos. Sua expressão de alegria se transformou em indignação, e ele ordenou que os homens que haviam conspirado contra Daniel, juntamente com suas famílias, fossem lançados na cova dos leões. Dessa vez, os leões os atacaram imediatamente, demonstrando que o livramento de Daniel havia sido um ato exclusivo de Deus. O rei Dário, profundamente impactado, fez uma proclamação a todo o reino: temam e reverenciem o Deus de Daniel. Pois ele é o Deus vivo e que permanece para sempre, o seu reino não será destruído, e o seu domínio jamais terá fim. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Daniel foi honrado, e prosperou ainda mais no reino. Sua fé inabalável tornou-se um testemunho poderoso, impactando não apenas o rei, mas todo o império. Após o milagre na cova dos leões, Daniel continuou a servir fielmente ao rei Dário e ao seu sucessor, Ciro. Sua vida, marcada por integridade, fé e coragem, tornou-se um exemplo para todas as gerações. Ele não apenas influenciou um reino pagão a reconhecer o Deus de Israel, mas também mostrou que uma vida de fidelidade pode transformar situações de perigo em oportunidades para glorificar a Deus. Daniel entendeu que a verdadeira segurança não estava em sua posição, poder ou no favor de um rei terreno, mas no Deus eterno que governa sobre todas as coisas. Ele permaneceu firme na oração e na confiança, mesmo diante de perigos mortais, e Deus, em resposta, demonstrou seu poder e soberania. A história de Daniel na cova dos leões não é apenas um relato de livramento, mas um testemunho do que Deus pode fazer por aqueles que permanecem fiéis a Ele, independentemente das circunstâncias. Em cada momento de adversidade, Daniel escolheu confiar, e essa confiança o sustentou até o fim de seus dias. Sua história nos desafia a confiar em Deus nos momentos mais difíceis e a lembrar que, mesmo nas situações mais sombrias, Ele está conosco. A coragem de Daniel ecoa através do tempo, nos convidando a viver com fé, convicção e a certeza de que o nosso Deus é capaz de nos guardar e nos usar para cumprir seus propósitos. Assim, a narrativa se encerra, mas seu impacto perdura, inspirando aqueles que a ouvem a escolherem a fidelidade e a coragem diante dos desafios, confiando sempre no Deus que é poderoso para salvar. Já se inscreveu no canal? Não! Aproveita para se inscrever agora! E aproveita para ativar o sininho, compartilhar com seus amigos e também deixa o like. Tchau!